Hoje eu quero começar esse vídeo de uma forma um pouco mais otimista, irônica, mas otimista. Se tem algo que funciona no Brasil é a corrupção. Isso não é um escândalo, é método. Se eu te disser que a corrupção no Brasil não é uma falha do sistema, não é algo que deu errado, mas parte do sistema. Não é sobre um escândalo, não é sobre uma anormalidade, não é sobre um partido, é sobre um modelo que tem funcionado desde o início da República. Claro que ele foi se profissionalizando até chegar num nível institucional de corrupção, como mensalão, petrolão, aposentão, vorcarão, mensalinhos e por aí afora. O que aparece aí não é o caos político, é uma organização criminosa, um sindicato do crime que acessou o Estado. E o mais impressionante é que no fim ninguém cai. E quando cai, cai para cima. No máximo alguns dias aqui ou acolá, mas acaba retornando, alguns até para a cadeira presidencial. No Brasil a corrupção não é desvio. No Brasil a corrupção é método. No Brasil a corrupção não é exceção, é uma engrenagem. Teve um momento em que isso deixou de ser improviso e virou um sistema. Deixou de ser um acaso, um crime de ocasião, para virar uma engrenagem que funciona a contento, claro, dos beneficiados, não daqueles que pagam a conta. Um sistema que não só rouba, mas se protege. E no fim, ninguém cai. E se cai, cai para cima. O PT, quando chegou ao poder, prometeu que ia moralizar a política. Nós não ouvimos direito, não era moralizar, era amoralizar a política. Prometeu que ia acabar com a corrupção, talvez significando que ia acabar com aquela corrupção primitiva, que era o simples saque do Estado. Romper com tudo isso aí que aí está, na verdade, se tornou uma espécie de nêmesis do PT. O PT virou o oposto disso e acabou fazendo exatamente o contrário do que prometia. Talvez nós não tenhamos entendido direito a promessa. Não rompeu com o sistema coisa nenhuma. Aprendeu a operá-lo melhor que ninguém. Porque governar o Brasil exige maioria. E a maioria aqui não se constrói com ideias e com o mérito dessas ideias. Se constrói com a troca, com o favoritismo, com o clientelismo, com a emenda parlamentar, com o jeitinho. O nome bonito disso aí é presidencialismo de coalizão. Na prática, são os cargos que são distribuídos, as estatais são tratadas como grandes vacas leiteiras e são loteadas aos partidos que concordam com aquele que está no poder. Quem transformou isso num sistema elaboradíssimo, funcional e eficiente foi o PT. O apoio político comprado com poder e dinheiro não é governabilidade, porque governar é para o bem comum, é para o bem civil. O que se criou de forma industrial no PT foi a dependência organizada de quem está no poder. Eles meio que perderam a vergonha. Perdem a vergonha quando protegem os criminosos e mostram o rosto. Nós vamos proteger. E daí? O que você vai fazer? Percebe que houve uma inversão completa da função do Estado? Aqueles que deveriam nos servir, nos representar, somos nós que os servimos agora e eles estão representando seus próprios interesses. Quando veio o mensalão, por exemplo, o mensalão revelou algo tremendamente brutal. Parlamentares recebiam dinheiro regularmente, uma mesada, em troca de votos. Não era uma corrupção pontual, casual, casuística, era uma mensalidade, era um clube de benefícios, era um streaming da corrupção, uma folha de pagamento da democracia relativa, bem ao gosto do PT. Deputados viram prestadores de serviço, mas não para nós, e sim para quem está no poder. E o mais importante, mesmo depois de todo o escândalo, o sistema não acabou. Muito pelo contrário, porque ele não era um erro do establishment, ele era uma necessidade. E o que é necessário não acaba, evolui. E quando eu digo necessidade, óbvio, estou falando da necessidade de quem está no poder. O petrolão elevou a escala da corrupção para além das dezenas de milhares. Elevou para os bilhões. Bilhões desviados das estatais, capturadas, sequestradas pelo Estado.
Empresas que não haviam, não vou diminuir, mas enfim, não haviam visto outra forma de acessar as obras públicas que não através da propina. De qualquer maneira, são empresas de índole, no mínimo, questionável, quando não completamente feita por homens de mau caráter, porque entendiam muito bem que se tratava do dinheiro público. Você elevava o preço de uma obra, garantia a mesada para o partido ou o político que conseguiu aquela obra, e a empresa, claro, conseguia a obra superfaturada. Essas empresas que integravam esse esquema gigantesco que foi o Petrolão. Partidos financiados com dinheiro público desviado. Isso não é uma bagunça não, gente. Isso não é um caos, como se costuma pensar. Não, o Brasil está uma bagunça. Isso era organização. Você consegue imaginar o nível de organização que é preciso ter para que todos esses bilhões circulem em todas as instituições, façam as paradas corretas, passem por todos os sistemas de vigilância e ainda assim, ao final, ninguém esteja preso? E esses bilhões, de todos eles, poucos voltaram? Isso é uma engrenagem quase perfeita. O Estado contrato é inflado, o excedente desse contrato vira propina, a propina sustenta o poder mantém o esquema, um ciclo fechado. A autossustentabilidade da corrupção do governo brasileiro. O governo funciona à base de corrupção, como se fosse uma espécie de política pública informal e criminosa. Esse tipo de estrutura não existe sozinho. Não vamos colocar a culpa apenas na presidência, daqueles que criaram e aparelharam o sistema para funcionar tão bem sob a corrupção. Ou você não reparou que entre idas e vindas do PT tudo parece acelerar? Sai, há uma certa estabilidade e quando volta parece que a velocidade e a ganância da corrupção se tornaram maior. Tudo isso é possível com a parceria do Congresso. O Congresso não é vítima aqui não, gente. O Congresso é parte ativa, salvo as exceções que nós conhecemos. O Supremo Tribunal Federal, a Justiça, é parte ativa, porque fez com que muitos daqueles condenados fossem descondenados, inclusive aquele que ocupa a cadeira presidencial, condenado em todas as instâncias por vários juízes com abundância de provas, e hoje ocupa a cadeira presidencial. Isso é vergonhoso ou isso é apenas um sistema funcionando como ele foi feito para funcionar? Eu acredito que são os dois. Vergonhoso para a nossa moral interna e externa e, ao mesmo tempo, perfeito para o sistema assim criado. O apoio político e a política virou uma espécie de ativo negociável, uma espécie de prostituição política, um leilão permanente, onde o Estado é o produto e o contribuinte, nós, os financiadores. Quando tudo chega, enfim, ao judiciário, o que acontece? A expectativa era, há pouco tempo atrás, de punição. Mas o que a gente vê hoje, e com muita frequência, é o quê? As decisões mudam conforme os interesses. A justiça passa a ser, basicamente, aquilo que interessa a quem está no poder. Beneficiar os amigos e prejudicar os inimigos, como temos visto com muita frequência, infelizmente. Decisões mudam, processos desmoronam, condenados que voltam ao jogo. Qual é o resultado de todo esse tipo de política? A sensação que se tem, no topo, ninguém cai de verdade. E no fim, a pergunta não é só sobre corrupção, é sobre o sistema. Um sistema onde o poder depende da corrupção, faz parte da corrupção. E onde o risco é tão baixo, e a punição é quase incerta, para não dizer impossível. E quando isso acontece, a corrupção deixa de ser justamente um escândalo. Ela vira rotina, como nós temos acompanhado nos últimos 3 anos. Todos os dias temos notícia de casos de corrupção. Talvez o maior problema não seja o que já foi feito, mas o fato de que já não surpreende mais ninguém que corrupção e Estado são quase sinônimos, como se vivesse numa simbiose, a corrupção sugando o Estado existindo a partir da corrupção. E quando um país como nós acabamos por nos acostumar com isso, acostumar-se a algo é parar de reagir, e nós precisamos reagir a esse tipo de Estado.